E o nosso convidado de hoje é o pediatra, membro do Comitê de Cuidados Primários da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Luiz Alberto Piccoli. Nós, até vou usar o trocadilho aqui, no embalo da proibição dos andadores em todo o país, o programa coloca a lupa sobre esse tema. Acidentes domésticos, acidentes com crianças. Quem tem a culpa? É dos pais? Afinal de contas, a criança é uma exploradora, né? Desde os primeiros meses, principalmente na fase que começa a tatear, caminhar, andar. O andador realmente faz mal. E você? Anda com a sua criança que não tem idade ainda para andar no banco de trás ou no banco da frente, sem a cadeirinha? São assuntos que, a partir de agora, dando sequência a essa questão polêmica que envolve todos os estados brasileiros a partir de uma decisão da Justiça de Passo Fundo que proibiu a venda de andadores, e os empresários dizem que não, que vão continuar até recorrer até a última sentença. Por isso nós estamos com o Dr. Piccoli aqui no estúdio. Bem-vindo, boa madrugada. Uma boa noite, e devemos todos nós prestar assim homenagem a esse juiz, esse pessoal de Passo Fundo que conseguiu uma grande vitória. Eu posso dizer, eu estava na antessala esperando para vir aqui e rememorei quantos anos eu estou lutando, nós pediatras estamos lutando para que seja abolido, tirado de circulação esses veículos que nada mais fazem que mal à criança. É uma luta que eu rememorei, eu estou há 45 anos fazendo pediatria e há 45 anos estamos nós, eu principalmente, trabalhando para que se tire de circulação esse instrumento que só causa mal à criança. Mas por que causa mal à criança? Por quê? Primeiro, porque é antinatural. A criança não está preparada. A criança não está preparada para que fique naquela posição. A criança Sim. está preparada nesta idade para estar engatinhando. O maior mal não é tanto os acidentes. O maior mal que eu acho que causa os andadores são queimar uma etapa importante do desenvolvimento. Porque o engatinhar é muito importante. Tu reparaste que no engatinhar sempre é um movimento contralateral. É um braço para frente, uma perna para trás. Uhum. Então tu está sempre fazendo esses movimentos, que é uma integração dos dois hemisférios cerebrais. Então tu veja, não é nem os acidentes, já é uma coisa antinatural. E depois não é um caminhar, a criança fica empurrando com a ponta do pé. Sim. Então isso causa problemas ortopédicos, encurtamento de tendões e uma série de problemas. E finalmente, então, eu chego a dizer assim dos acidentes, que batidas, quedas, traumatismos crânioencefálicos. Então isso é muito importante. Então nós temos que continuar nossa luta. Nós sabemos que as empresas vão recorrer e nós queremos assim que a população saiba que é muito danoso o uso dos andadores. Então, assim, é uma bandeira da Sociedade Brasileira de Pediatria que seja banido esse artefato, não sei como chamaria, esse engodo para a criança. Não traz benefício nenhum, só traz malefícios. Então, acho assim que a Justiça Gaúcha, mais uma vez, sendo pioneira, está dando um passo em defesa da criança. Muito bem, já tem algumas manifestações aqui. A gente não vai se limitar apenas ao andador, mas assim, tudo que é mito, né? Manga com leite, suco de uva com leite, essas coisas. Mas para a gente até colocar não um contraponto, mas uma opinião dos ouvintes aqui, por exemplo. A Sueli Barbosa dos Santos, achei exagero. Quem não usou andador? Toda criança leva tombo, sou totalmente contra a decisão. Eu posso te garantir que os meus pacientes não usaram andador. Isso eu posso te garantir. Não é, eu estou sendo, posso parecer aqui aos ouvintes que eu estou sendo muito enfático, porque nós temos que ser enfáticos na defesa das crianças. Então, por isso que eu estou dizendo assim, quem não andou de andador? Sim, andou de andador, correu risco, tem uma série de problemas. Então, por que nós vamos colocar nossas crianças em risco? Todas as estatísticas, todos os estudos demonstram que não há nenhum benefício no uso do andador.
Então, por que nós vamos estar dando? Isso aqui remete a mãe, porque a mãe fica mais tranquila tendo um andador. Remete a outra coisa, que vou deixar a criança no cercado, no cercadinho é mais protegido. Eu digo para meus pacientes, muito importante, eu acho bom vocês entrarem dentro do cercado e deixar a criança do lado de fora. Porque a criança é uma exploradora, como tu disseste no começo. A criança tem que testar, a criança tem que se movimentar. Então, os pais têm que estar atentos. Pode-se usar o cercado por pouco tempo, poucos minutos, 10, 20 minutos, que a mãe está muito ocupada, não pode. Agora, deixar a criança todo o tempo no cercado, o que ocorre? Ocorre o seguinte, que a criança vai ter sempre um ponto de apoio, ela vai ficar de pé. Não vai estar fazendo o que nós queremos que ela faça nessa idade, que é o engatinhar. Então, por isso que nós dizemos que o cercado é bom por pouco tempo. Agora, deixar a criança todo o tempo no cercado vai eliminar uma fase importante do desenvolvimento, que é o engatinhar. Então, por isso que nós estamos sendo enfáticos contra o andador, contra o cercado, para que a criança tenha um desenvolvimento pleno, normal, e que se desenvolva todas as suas potencialidades. Sim. Doutor, me ocorreu o seguinte, uma criança muito tempo num cercado pode ser confortável para os pais, tem essa questão do engatinhar, a questão física e a questão neurológica, porque à medida que ele está cercado e não consegue transpor aquela barreira, ele pode talvez ao longo da vida se sentir bitolado, enfrenta uma dificuldade, não vai adiante? Ou não tem nada a ver isso? Não, acho que não, aí seria inferir umas coisas muito... Não sabemos, até pode muito ser. Complexo. Até pode ser. Mas faz sentido a minha pergunta, doutor. De repente estás levantando um ponto que não foi estudado ainda. Atenção médicos, um ponto a ser estudado. Não arriscaria nenhum palpite sobre esta afirmação tua, certo? Não, afirmação não, uma pergunta, né? Uma sugestão. Mas então a gente tem assim... Na proteção da criança, nós do departamento assim, de cuidados primários, de cuidados para a criança, a gente tem que estar sempre atento. O importante é prevenir. E no início do programa, o apresentador, ele já ressaltou uma grande característica da criança, que é a exploração. Toda criança é um cientista. A criança está sempre explorando. Ela não faz aquilo por fazer arte. Isso é uma coisa importante dizer para os pais. A criança sempre está testando. Um teste muito importante, tu que é pai, tem um filho de 5 anos, tu vai te lembrar aquele momento em que tu dava uma colher para teu filho e ele atirava a colher no chão. Tu juntava a colher e dava de novo essa colher para ele. Ele atirava de novo. Não era assim que ele fazia? Às vezes. Às vezes, não ficava bravo. Pô, esse cara tá me enchendo, atirando essa colher no chão. Não, eu entendi que ele estava me testando. Não, ele não estava te testando. Ele estava fazendo uma experiência muito importante. Profundidade, distância. Fica interessante. Ele estava, justamente, ele pegava a colher e atirava. Ele estava fazendo um experimento científico. E os pais ficam vendo assim, como é importante, como a criança está sempre fazendo coisas para aprender. Então isso é muito importante. Eu digo assim, a criança, como tu disseste no início, ela é uma exploradora, ela está fazendo uma série de experiências científicas. Muito bem, ainda uma outra opinião contrária aqui. A Clara Elizabeth. Criei meus 5 filhos com andador, nunca houve acidentes. Acho muita frescura, não tenho que inventar, ficam criando polêmica. Não, claro, o doutor está explicando aqui cientificamente porque... embora seja confortável para os pais, é ruim para a criança. Também conosco aqui a Maria Helena Bianchi, o Jocelyn Fonseca, Jerusa Petrovski, Maria Inês Tomé e a Marlene Schiavi. São ouvintes que se manifestam sobre o nosso tema. Lembrando que além do facebook.com/Brasil na Madrugada, você pode se comunicar conosco pelo torpedo 9971-9262. 9971-9262. E o Twitter, @rdgaúcha e @Fernando Zanuso. Os fiéis mesmo já têm o torpedo registrado e já mandaram aqui na frente. 9971-9262. Rômulo de Alvorada pergunta, nada a ver com o tema, Alvorada parcialmente sem luz, o que realmente aconteceu? É um problema num transformador. O Ramon Nunes daqui a pouco vai trazer detalhes pra gente, mas já noticiamos aqui. Até vou procurar no site radiogaúcha.com.br que tem todos esses detalhes. Mas é um problema no sistema de distribuição.
Aliás, tem sempre problema no sistema de distribuição, né? Quer dizer, será que está faltando manutenção? Não está faltando investimento? Ficam essas perguntas no ar. Porque todo dia nós noticiamos aqui falta de energia elétrica, e não é uma falta de energia elétrica programada, uma coisa que acontece no meio da tarde, no fim da noite, e a gente fica na mão, né? Aqui, ó, uma falha na subestação de Alvorada deixa moradores da cidade de parte de Viamão sem luz desde as 6h30 da tarde. São 41 mil clientes afetados, e a previsão é de que o abastecimento seja restabelecido ainda na noite desta terça-feira, ou seja, não aconteceu ainda, né? Vamos ter que atualizar inclusive a nossa notícia, dizendo que não foi normalizado o serviço. Bueno, voltando à carga então. O Felipe, de Arroio dos Ratos, ainda sobre isso. Tenho 3 sobrinhos que utilizaram andadores sem nenhum problema, que os ajudou a caminhar rapidamente. Basta apenas ter atenção como fazer com que a criança não chegue a locais perigosos da casa, como aberturas com degraus, desníveis ou topar com obstáculos pelo chão. Doutor, nós tocamos num vespeiro aqui. Ótimo, muito bom. Isso é ótimo para que as pessoas saibam. Bom, eu criei meus filhos, nunca tive problema. Mas o problema é que estatisticamente está comprovado que causam muitos acidentes. Então, e não vale uma experiência única. Ah, meus 3 filhos nunca tiveram acidente, meus 5 sobrinhos nunca tiveram acidente. Mas nós comprovamos, está comprovado que o andador é não só problemas de causar acidente, mas como eu falei do início, eu o coloco em terceiro lugar. Eu me preocupo mais com o desenvolvimento da criança, entendeste? Uma criança que engatinha, ela vai ter um futuro muito melhor do que uma criança, provavelmente, as estatísticas dizem que ela poderá ter um desenvolvimento melhor do que uma criança que não engatinhe. E eu botando ela no andador, estou tirando o engatinhar. Isso é uma coisa importante. O outro problema também que a criança não caminha mais cedo. Isso é uma falácia, isso não é um mito. O que a criança não caminha com o andador. Ela empurra o andador, ela usa como fosse... Ela fica... Só os dedos, né? Os dedos, ela fica empurrando aquela máquina, aquele andador, com a ponta dos pés, causando encurtamento de tendões. Então, por isso que eu estou falando. Eu estou colocando acidentes até em terceiro lugar. Não estou colocando os acidentes em primeiro lugar. Mas os acidentes são muito importantes. Vamos falar sobre outros acidentes. E como eu falei também, tudo dentro do desenvolvimento, a situação do cercado. O cercado é importante, é bom, por pouco tempo. Eu não quero tirar da criança o engatinhar, o lúdio, ela rolar, o engatinhar, ela explorar, que isso é muito importante para o desenvolvimento global da criança. Isso que é importante, trazer as pessoas que eu estou colocando os acidentes em terceiro lugar, sim, mas que não deixam de ser importantes. Que normalmente essa ação foi motivada, por exemplo, porque testaram acidente. 10 marcas, né? Sim. E todas foram reprovadas. Reprovadas, isso sim. Mas não se tocou nessa questão que a gente está trazendo agora, que é a questão psicomotora da criança. Psicomotora, do desenvolvimento. Então eu estou pegando por esse lado, mas eu acho que não podemos deixar de falar dos acidentes, que ele é um motivo de acidente para as crianças. Vamos falar daqui a pouquinho. Antes do intervalo, vou ler a mensagem aqui do William São Leopoldo, 99719262. Minha irmã tem nenê novo, já está ligada na gaúcha. Falei para ela prestar bastante atenção, pois ela está com um andador novinho guardado e o nenê tem 7 meses. Muito bem, William. Então espero que a tua irmã aí já... Não, eu espero que tua irmã não use sentador. Isso é o nosso desejo. Não é nem dizer dá para alguém, né? Porque aí tu eu sempre digo, eu sou um pouco masoquista, dê para um inimigo, uma pessoa que tu não gosta. Eu brinco muito com meus pacientes, olha, dá para uma pessoa que tu não gosta. Não use, porque às vezes meus clientes ganham os andadores. O que eu faço com o andador, doutor? Então eu mexo. Eu brinco com os meus clientes, ó, dê para uma pessoa que tu não goste o andador. Essa é brincadeira, não deve dar para ninguém o andador, não deve se usar o andador. Muito bem, 00:37. Queria mandar um abraço para a Rita de Cássia, de Gravataí, que está gostando muito do programa. Aqui está sendo muito didático para ela. 00:38. O Brasil na Madrugada faz a primeira parada e daqui a pouco a gente volta falando sobre outros acidentes. Falamos aqui da questão psicomotora, daqui a pouco vamos falar dos acidentes e outros problemas que ocorrem dentro de casa, ou por descuido ou por curiosidade da criança. Daqui a pouquinho, muito mais com o pediatra, membro do Comitê de Cuidados Primários da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Luiz Alberto